Comecemos. Cadê a Talvez, Leila? né? Cadê a Leila? Então vamos lá, gente. Final do livro, né? Avançando aí para terminar. E não é a conclusão, mas é a conclusão. E depois o Emmanuel no final só vai fazer algumas considerações, mas é que ele já está falando dos resultados, né? Que durante toda essa análise que a gente já fez aqui, junto da leitura com ele, a gente já viu que o homem continua mais ou menos sem se cristianizar. A Europa, o Ocidente realmente não se cristianizou, não chegou a estar de fato cristianizado. Isso em 1938, 1939, e as coisas continuam a mesma coisa, né? Então, vamos fazer a leitura. A gente já fez essa leitura, mas é parcial para a gente ir conversando, né? Entendendo. Quando ele coloca é por esse motivo que ao lado dos aviões poderosos de radiotelefonia, a gente já até comentou, né, sobre isso, que ligam todos os continentes e países da atualidade, indicando os imperativos das leis da solidariedade humana. Vemos o conceito de civilização insultado por todas as doutrinas de isolamento, enquanto os povos se preparam para o extermínio e para a destruição. É ainda por isso que, em nome do Evangelho, se perpetram Daniel, todos os desculpa, mas eu não absurdos. entendi. Nós estamos lendo aonde mesmo? Você está vendo no 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, é o nono parágrafo Não no parágrafo. do capítulo 25. Localizou? Sim, obrigada. Bom dia, Flávia. Bom dia, Tudo bem? tudo bem? Bom dia. E aí, o último trecho desse parágrafo, é ainda por isso que, em nome do Evangelho, se perpetram todos os absurdos nos países ditos cristãos. Essa última frase, ela espelha uma realidade até hoje. O que vocês acham? Nós temos a leitura desse parágrafo, e no final dele, É o que a gente vê, né, temos. Daniel? É o que a gente vê, infelizmente, em nome do Cristo, né? As atrocidades. Mesmo que seja, não seja aquelas atrocidades da guerra, mas que seja, inclusive, sobre as interpretações das mensagens do Cristo, termina trazendo atrocidades no entendimento de alguns. Em nome do Evangelho, há vários conflitos, né? Que se deram e que se dão até hoje. Não só, Agora, assim, tem claro, os conflitos dos, né, o tem os material. grandes conflitos que são entre as nações, né? Mas também tem os conflitos dentro de casa. Quantas famílias usam o Cristo para poder coagir ou maltratar filhos ou até a família, né? Colocando, né, toda uma situação sofrida de falta de liberdade em nome do Cristo. Então, a gente ainda vê isso. Daniel, Se. Oi. eu vejo que hoje nós temos uma diferença em relação à época que foi escrito esse livro. Porque naquela época, realmente tinha a religião era muito usada ou seja, o evangelho era muito usado para fazer realizar Feitos lá, as guerras, né?
de os desejos conflitos. desses dos mandatários, né? Mas hoje eu vejo que a coisa está muito mais declarada contra o evangelho, porque hoje você vê em todos os continentes pessoas se declarando realmente contrários ao cristianismo, realmente contrários ao evangelho. Tá certo que eu não nasci em 1938, mas em 1960 a coisa era, eu acho que era mais disfarçada. Hoje não, hoje você tem as seitas que são contra o cristianismo. Vejo que teve, de lá para cá, eu acho que teve uma mudança, assim, o pessoal resolveu descer do muro. Ou seja, se declararam, grande parte deles se Parece que declararam realmente piorou, né, contrários. nesse Eu sentido. vejo dessa forma. Parece Eu mesmo não sei se que piorou, piorou. agora estão jogando, ou seja, desceu do muro mesmo. Ou seja, quem era do Desceu do mal, muro. desceu do muro. Ficou Sabe declarado, por né, quê? Porque quando Amaro? essas Ficou pessoas tiveram declarado. Amaro, ah, a se declararam falta, realmente contrários. talvez. Hoje, na televisão, na internet, então, você vê a quantidade de seitas anticristãs que tem, é impressionante. Aqui no Brasil Agora mesmo, tem um detalhe pessoas, aí, Amaro. pessoas É, declaradas anticristo mesmo. é. Tem uma coisa, será que quem estava defendendo o Cristo realmente estava com Cristo, né? Então, Ou esses era eram os somente. fortes, né? Esses eram aqueles que estavam, ou seja, eles usavam da religião para se disfarçarem. Agora nós não precisamos disso, ou seja, eles desceram do muro, eu vejo dessa forma. É verdade. É porque atualmente a falta do cristianismo, né, no coração, seria muito bom, né, se todos tivessem cristianizado, porque a gente não teria mais conflito, porque a proposta é outra, a lei do amor, a lei Aham. de aproximação, né, entre os povos. Então, realmente, tá mais ou menos a mesma coisa, só que cenário diferente. Você está falando certo que desceu do muro, né? Ou seja, não precisava mais disso, não. Vamos fazer por nós mesmos e joga, joga para nós a decisão e não tem que ficar encostando em Deus, em Cristo, para poder fazer isso. Então, é mais ou menos isso que está acontecendo. Então, eu acho que desde então já não tinha essa questão do Cristo nos corações, não tinha religião de fato nos corações, existia somente uma sombra, né, para poder fazer as coisas. Aí no próximo parágrafo a gente já vê que a realidade é que a civilização ocidental não chegou a se cristianizar. Na França, olha só os sinais que realmente mostram que os países não se cristianizaram. Na França, temos a guilhotina, a forca na Inglaterra, machado na Alemanha e a cadeira elétrica na própria América, da fraternidade e da concórdia. Isso para nos referirmos tão somente às nações superficializadas do planeta. A Itália não realizou a sua agressão à Abissínia, que é a Etiópia, em nome da civilização. A Itália não realizou a sua agressão à Etiópia em nome da civilização cristã do Ocidente. Não foi em nome do Evangelho que os padres italianos abençoaram os canhões e as metralhadoras da conquista. Em nome do Cristo, espalharam-se nestes 20 séculos todas as discórdias e todas as amarguras do mundo. Ele está falando de 20 séculos, não é 2, 5, 6 anos. Ele está falando de 20 séculos, fazendo a mesma coisa. Então, são 20 séculos nas discórdias, nas amarguras do mundo. Então, é grave, uma conclusão que Emmanuel dá para nós, mostrando que não teve cristianização dos povos. França usando guilhotina, Inglaterra usando forca,
a Alemanha usando machado, a cadeira elétrica na América. Então, tudo isso porque não tinha o Cristo. De fato, o Cristo veio, mostrou a mensagem, mas ainda não tinha florescido, não apareceu. Agora, hoje, a gente está como? Nós não temos mais forca, né? Não tem o machado, não tem a cadeira elétrica, né? Mas a guilhotina já não tem, eu não sei, de repente até tem, eu não estou vendo. Mas assim, existe outras formas que estão sendo aplicadas de, de ser o mesmo peso disso aí, da época. Então, será que hoje a gente continua no mesmo formato anterior ou com mais tecnologia e com mais assim cuidados, né, para fazer, de repente mais estrategistas para fazer isso que já acontecia, para não ter complicação? Às vezes o homem faz de forma diferente, condena diferente, mata diferente. Será que isso está acontecendo ainda até hoje? É pergunta que não quer calar. 20 séculos de discórdias e amarguras. Será que ainda estamos nessa ou já acabou tudo? Já passa a régua. Eu não Já que, estacionei não, viu, gente? já que ninguém quer falar, deixa eu falar então. Eu, eu acho que aqui no Brasil, que é onde a gente vê uma incidência assim mais aberta, eu acho que ficou muito mais as discórdias, elas passaram a ser resolvidas de uma forma muito mais aberta, muito mais descarada. Por quê? Hoje você, por causa de um celular, você mata o cara e fica por isso mesmo. Ou seja, a coisa hoje eu acho que está tão violenta, tão eu acho que tão naturalizada pela sociedade, é que as divergências são resolvidas na hora, assim, sem. Aqui, na época, tinha cadeira. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem cadeira elétrica e tudo, mas quantas pessoas são mortas por cadeira elétrica? Aqui no Brasil, não. Se você está com. O cara te pede R$ 10 e ele não te dá, não, você não dá, ele te mata. Aconteceu aqui pertinho de casa, o cara, por causa de um cordão de ouro, chegaram dois caras aqui na ferragista, aqui, 2 quarteirões acima de casa. O cara não quis entregar o cordão de ouro, simplesmente mataram o cara. Ou seja, então, eu acho que essas discordâncias estão cada vez mais evidentes e as soluções a critério de cada um. E fica por isso mesmo, que eu acho que é pior. Eu acho que a situação hoje está pior até do que estava nessa época aqui, ó. Hoje você não é em nome de Deus, não. Hoje eu quero falar, ó, negão, me dá o cordão aí, igual aconteceu com o rapaz aqui. Gente boa até, eu conhecia ele. O cara não quis dar, simplesmente deu um tiro. Aí o cara partiu para cima do ladrão, deu outro tiro, aí pegou no coração, liquidou com a partida, com a discórdia. Então, a coisa tá gritante mesmo. A gente vê isso constantemente, né, acontecer. Parece que todo dia você ligou, ouviu, abre um celular, vai para o jornal, todo dia uma surpresa, todo dia uma novidade, e cada uma pior que a outra. Você pensa que não vai acontecer, está acontecendo, né? E hoje não é E surpresa para a gente mais, Daniel. O que eu acho impressionante é que a coisa acontece e nós estamos nos acostumando tanto com essa realidade que, e aí? Mais um assassinato, e aí? É um se negócio. ainda a gente espera que ainda vai acontecer, é possível que esteja embutido
muitos impulsos que podem ainda acontecer, né? Impulsos embutidos na humanidade. E estão quietos, naquele momento, nesse momento estão quietos, mas que podem explodir. São campos minados. Parece que a gente é uma sociedade de campos minados. Se Daniel, você não andar com cuidado, vai explodindo, né? eu vejo que Cada o que está condição humana. acontecendo é que a gente não chegou ainda no fundo do poço, ou seja, o choro e ranger de dentes que o Cristo nos disse lá no Apocalipse, ele ainda não aconteceu totalmente. Ou seja, diante das situações que estão ocorrendo, acho que ainda vamos ter muito choro e ranger de dentes, mas o que a gente eu acho que não pode é perder a certeza de que quem está no controle sabe o que está acontecendo e que essa situação vai ser revertida, mas que Isso, depende de cada um fazer a sua reversão. por falta do Cristo, será que isso já era esperado pela Ah, espiritualidade? quando ele diz que havia muito choro e ranger de dentes, eu acho que a gente não tinha nem noção do que era esse Exato. choro e ranger de dentes. Pois é. Já tinha uma previsão por causa da avaliação que a espiritualidade tem, estatisticamente, né, que ela tem dos seres que estão habitando o orbe. Ou seja, Então, não tem as almoço de tendências, graça. as Não tem almoço de tendências, graça, Daniel. Cada um realmente tem que resolver o seu problema e vamos todo mundo junto e misturado. Porque enquanto é, eu estou aqui nesse ambiente, é porque eu preciso desse ambiente. você analisa isso por tendência. Você pode estar na Terra aqui, você pode analisar por tendência. A espiritualidade vê as tendências ainda dos homens. A vontade, né? Conforme o pensamento de vida, o indivíduo, dentro da sua vontade, dentro do seu desejo mental, isso é classificado na espiritualidade. Claramente, você pode observar que a humanidade tem realmente propósitos e o idealismo de cada um que acredita, o que constrói, né? Então, eu acho que isso é muito evidente e isso pode alongar ainda mais anos, até que apareça a reencarnação de espíritos mais pacíficos. Hoje tem muitas crianças que já determinam isso, trazem isso, mas também tem crianças, jovens, que ainda estão nessa provação aí deles mesmos nos últimos tempos e vai somando atrocidades com bondade dentro do planeta. Então, o Cristo tem um plano, já envia para cá essas almas boas para tentar fazer um grande trabalho com a Terra. Isso aí vai acontecer, com a gente ou sem a gente. Isso é o plano divino, vai acontecer e não vai perder um orbe tão bem elaborado, com propósito, por causa de, vamos dizer, um número considerável de espíritos que ainda não conseguiu avançar. Então é preciso que essas almas também sejam redirecionadas, é o que vai acontecer nesses próximos anos, o século, essas almas serem deportadas, né? Ir para um lugar onde eles possam continuar, onde a gente pode continuar, né? E às vezes a gente tem que nos incluir, porque estamos também em avaliação, do que eu sou, de como eu procedo, de como eu vejo as coisas, como que é meu íntimo. Então eu me classifico, eu posso me classificar? Não. Cada um conhece a si mesmo, né? Sabe da potencialidade, sabe dos defeitos. Eu sei que, no geral, a cristianização ainda continua sem a presença, inclusive dentro do próprio movimento espírita, né? A gente vê isso claramente, onde o amor ainda não chegou,
ainda não está muito presente, não, porque quando ele chegar, vai ser muito diferente, gente. É quando o amor chega de fato, não há distância, não há diferenças entre um e o outro, há sempre compreensão, há sempre desejo de fraternidade, e isso muitas vezes não acontece. A gente vê muito o contrário, né? Vê muitas posições egoístas, orgulhosas, de comportamentos. Dentro ou fora do movimento espírita, a coisa é assim. Em nome de muitas atrocidades, em nome do cristianismo, a Itália tentou a invasão da Etiópia, né, na época, em nome, o padre lá, os padres italianos abençoaram os canhões. Olha só, abençoar canhões para a guerra, gente. Isso aconteceu nessa era da época dessa obra. Então, mas a gente vê o pior, né? Hoje, construção de tecnologia, inteligência artificial, que faz os drones, né? Avanços, os mecanismos de guerra estão cada vez mais sendo elaborados. E os investimentos da indústria bélica está aumentando mais ainda, ao invés de ser um crescimento da economia para bem-estar de todos, eles estão investindo mais agora no PIB, do PIB deles, na parte de defesa, de guerra. Então, nós estamos num tempo de muita reflexão mesmo e ainda falta do Cristo. Mais alguém quer falar? Por? Hoje está caladinho o povo, né, Amado? Só nós dois. Mas é chegado o tempo. Eu estou lendo aqui porque, para a gente ir fechando essas questões, porque já foi lido, só para a gente ir refletindo. Mas é chegado o tempo de um reajustamento de todos os valores humanos. Isso aqui nos conforta, né? É chegado o tempo de um reajustamento de todos os valores humanos. Isso ele falou em 1938, 39. E quando ele não fala para o dia, ele fala para o século, o milênio, o dezenas de séculos. E, então, quando ele fala assim, mas é chegado o tempo de um reajustamento dos valores humanos, significa que tem uma ordem de cima. Esse fato de chegar espíritos à Terra que vão fazer a diferença, de fazer a separação, aqueles espíritos que já habitam na erraticidade, que são aqueles que vão ficar, eles começam a encarnar, aqueles que não vão ficar, que estão encarnados, começam a ser levados para fora, aqueles que estão bem aqui na Terra começam a se somar com os que vêm. Aí sim, vai mudando rapidamente. Em 50 anos, 100 anos, a Terra pode mudar muito. Não parece no momento, mas todos esses que estão nos extremismos da Terra sairão do cenário. E para onde irão? Vai para plano espiritual, a Terra, ou serão reconduzidos a planos, outros orbes? Quiron, por exemplo, que fala muito, né? E vai ficar aqui ou vai para lá? Então, por isso que ele está falando, é chegado o tempo de um reajustamento. Se as dolorosas expiações coletivas preludiam a época dos últimos ais do Apocalipse, a espiritualidade tem de penetrar as realizações do homem físico, conduzindo-as para o bem de toda a humanidade. Esse parágrafo é muito importante. Vocês concordam? E reconfortante. Fala que chegou o tempo, as dolorosas expiações coletivas, então você vê sofrimentos coletivos, está mostrando aí
os anúncios do Apocalipse, dos tempos da mudança, a espiritualidade tem de penetrar as realizações do homem físico. Então, nós temos aí um caminho da espiritualização da humanidade. Aquele que só pensa materialmente, tendência é ir trocando essas peças. Os espíritos que vêm fazer muitas coisas não vão se preocupar muito com edificações, construções de templos. Isso já tem construído, então isso pode ser reutilizado por essas almas para falar do Evangelho vivo, redivivo, e para mudar o conceito de vida, né? Eu acho que tem muitas coisas aí para acontecer na mudança de pensamento. A espiritualidade tem de penetrar as realizações do homem físico, conduzindo-as para o bem de toda a humanidade. Então, isso é fantástico acontecer, né? Ah, mas vai mudar tudo, vai acabar com o meu patrimônio, vai acabar com os meus investimentos. Ó, se está pensando nisso, é porque você não pode ficar. Porque quem vai ficar aqui, quem pensa no coletivo, não pensa em si mesmo, em bens patrimoniais. Claro que isso vai ter continuar a responsabilidade, cada um com seus bens para o bem, né? Os bens devem ser voltados para o bem. Muitas vezes é para o nosso bem somente, né? Então, o que a gente constrói materialmente. Por isso que a gente tem que pensar em conceitos construtivos de forma coletiva. Quando você vai pensar em fazer algo, você pensa coletivamente, pensa que... Gente, eu estou falando demais, vocês podem falar. A Inês já deve estar pensando ali, né? Está falando demais. Ela fala para mim, você está falando demais. Fala, Valquíria. Não, tô tranquila aqui, tô só escutando mesmo. O que Mas você acha, Valquíria? eu acho que a gente está numa evolução constante, né? E quando ele fala que as pessoas ainda matam, né? Fazem atrocidades em nome do Cristo, eu não pensei nem na individualidade de cada um. Isso é, é mundial ainda. A gente vê guerras por conta de religião. Então, estava um passo atrás ainda, não estava nem olhando para o indivíduo, né? E sim para o coletivo. E também, quando falo muito assim, o bem do cristão, né? Lógico que eu sou cristã, não questiono isso, mas assim, eu vejo muitas outras religiões que não têm Cristo, mas têm a bondade, né? E eu acho que, não sei se eu estou errada, mas isso para ele é um detalhe. A pessoa que leva o bem, então, é, é, é o que Cristo quer, né? Não necessariamente em nome dele. Então, eu pensei nisso, tem muita religião que já está à frente, talvez no sentido de crença e de bondade, que talvez não tão forte quanto ao cristianismo, né? Aos exemplos de Cristo, ditos como Cristo, né? Porque é o bem, é o amor ao próximo. E muita gente muito cristã fazendo atrocidades e religiões em nome do Cristo, né? A gente vê dentro da própria igreja, das igrejas cristãs ainda, a gente vê absurdos, e a gente fala, não é possível, né? Então, eu estava um pouco atrás ainda, pensando nas religiões mesmo, enquanto... E o ser humano está em constante evolução, prefiro pensar assim, mas olhando para cada um agora, eu acho que nós estamos numa época, talvez por conta da tecnologia até, né? Até a gente saber lidar com isso, mas em que a maldade está muito aflorada por conta do quanto as pessoas têm sido estimuladas a mostrar o seu interno que até então você não tinha espaço para mostrar. Então, o exemplo que por muito tempo eu, pelo menos, sempre me baseei, sempre tive, como exemplo não só de família, mas de vida, de pessoas, exemplos bons, hoje a gente tem visto muito contra-exemplo, né? E no contra-exemplo as pessoas estão se identificando muito. Então, eu vejo muito aflorada essa questão
da maldade, do egoísmo em si, né? E Ô, eu não sei Valquíria, se... uma coisa que eu queria te perguntar e perguntar para todos. Quando a gente tem ali movimentos no planeta polarizados, tá? Ou é de uma esquerda, uma direita, centro, politicamente. Isso é uma soma das tendências de todos nós, de todos, a participar de um contexto de diretriz do planeta. Não é certo ou deve as religiões entrarem no processo de apoio dessas ideias políticas, ou elas devem se isolar como religiões e não entrar nesse contexto político? Não, eu acho que a religião, se fosse totalmente cristã e livre de interesses, ela tinha que estar, sim. Mas a religião que se manifesta nessas situações, ela não está preocupada com a representação do que a religião propõe. Ela está preocupada em defender o interesse ou da sua casta, da sua religião, ou de si próprio, né? Então, como a política é hoje, como os religiosos se manifestam hoje na política, eu acho que não deveria, por como leva-se a religião. Mas se fosse a religião de Cristo, da bondade, do amor ao próximo, da divisão, do cuidado do outro, aí eu acho que poderia estar em tudo, né? Não só na política, mas em todo momento, em toda situação. Mas a gente ainda não representa a religião como ela deveria. Uhum. E mais? Daniel, Daniel. eu vejo o Ah, seguinte: tá. eu, como ser político, tenho o dever de participar. Se é de esquerda, se é de direita, ou seja, eu, como indivíduo, tenho o dever de participar, porque senão eu estaria sendo omisso. Mas eu Uhum. acho que o Espiritismo, por exemplo, como religião, aí não deve participar de político partidário. Por quê? Porque se a gente for olhar, você sempre tem, independente se é de esquerda, se é de direita, se é de centro, sempre tem coisas boas e coisas ruins. Então, eu posso, como ser político, participar de um movimento da direita, por exemplo, mas tem coisas que são adotadas pela esquerda que eu posso adotar também, mas eu como indivíduo. Agora, você como uma entidade religiosa, se você entra nesse campo minado, negão, a tendência é fracassar. Por quê? Se eu opto por ser eu como dirigente de uma igreja, por exemplo, eu sou o dirigente de uma. Eu, como Papa, por exemplo, se eu opto por adotar a esquerda ou a direita, eu tô tomando uma posição que é muito complicado para a religião em si, ou ser só de esquerda ou ser só de direita, porque não tem como. Porque você sempre tem, de qualquer lado, você tem coisas que são prejudiciais, que são terríveis, mas tem coisas boas também. Então, eu acho que como religião, a religião em si deveria ser politicamente neutra. Mas mesmo o Papa, como pessoa física, o bispo, como pessoa física, eu acho que ele tem o direito de se posicionar, mas não como chefe da igreja. É assim que eu vejo. Uhum. Francisca, você ia falar. Francisca sumiu. Eu tava tirando o É, computador, que eu estava na cozinha, estava indo pensar. Não, mas assim, é porque na fala da Valquíria, né, eu fiquei pensando, é que Jesus ele não veio pregar religião, né, gente? Ele veio pregar o amor. E uma coisa que eu sempre falo, às vezes, eu sou evangelizadora, né? Então, algumas pessoas que me escutam não gostam muito. Mas eu digo assim, gente, o Cristo não era vaidoso, você não precisa nem usar o nome dele. Porque você corre o risco de usá-lo em vão. Porque é muito. Você vê, por exemplo, por causa da minha mãezinha, que é muito católica, né?
Eu todo domingo, 8 horas da manhã, eu ligo a televisão, é como se eu estivesse ligando para ela, na missa de Nossa Senhora Aparecida. Eu deixo a televisão na sala ligada lá e fica lá a missa lá. E eu não sei porque eu sinto isso assim, né? Eu nem assisto, mas é como se eu tivesse ligado para a mamãe. Que a mamãe, nossa, a mamãe assistia a missa todo domingo, ela indo para a igreja ou não, ela estava muito ligada com as questões da Igreja Católica, né? E aí eu fico pensando assim, que como a gente ainda está muito. Aí eu fico vendo, por exemplo, aqui eu estava olhando, eu ia falar, eu estava olhando ali, né, o pessoal andando na igreja com o crucifixo, né, a cruz, tem lá a imagem do Jesus com o coração mostrando sangrando, né? É o que chama. Aí eu fico, até onde isso, essas imagens, na hora que a gente chega, eu sempre tive pavor disso, quando, por exemplo, na igreja que eu frequentava, tinha um Jesus no caixão, sabe? Tem até hoje lá. Então, assim, é isso, assim, nos colocando a morte sempre, a dor física, no lugar do amor. Porque Jesus não está ali para ser, não é o sacrifício, não são as perfurações do corpo dele que tem que nos alertar. Gente, é o que ele trouxe, é o exemplo. E a gente ainda está muito parado nisso, né? E aí eu fiquei pensando, eu falei, gente, Cristo não é vaidoso. Você não precisa ficar usando ele, todo o sofrimento dele, que eu acho que isso, inclusive, é um motivo de vergonha para nós, né? O homem veio falar de amor e nós matamos o homem, gente. A gente foi lá e provocou dor física nele, porque ele era diferente. Então, assim, aí eu fico pensando muito nisso. E a gente não está fazendo isso hoje ainda. Porque quando a gente. Eu gostei da fala da Valquíria sobre a questão das castas, né? Porque, na verdade, é isso, a gente está sempre com um muro separando as castas. A gente acha que nós temos a verdade. Separou aquele monte de religião e cada uma tem verdade. Gente, a verdade é o amor, pelo que nós entendemos. Eu vou falar não só do Cristo, mas nós tivemos os amigos do Cristo que tiveram aqui, como, né, os hindus, né? A gente tem o Mahatma Gandhi. E temos tantos que vieram, inclusive, em nome do Cristo, né? Que são o que a Igreja Católica fala dos santos, que tiveram aqui nos dando exemplo, e a gente ainda está com castas, né? A gente ainda está separando a situação, né? Tipo assim, quem de nós somos espíritas, né? Quanto que nós já nos disponibilizamos para ver como é. Se a gente já assistiu algum culto evangélico, nós já assistimos alguma missa, nós já entramos numa igreja ou num templo, né, budista, porque todos eles estão falando da mesma coisa, estão buscando a mesma situação. Está todo mundo buscando o amor, está todo mundo buscando Deus. Mas nós temos o caminho melhor, né? A gente está na verdade para encontrar Deus. O Deus está na nossa verdade. Então, assim, e isso é uma questão que eu tenho. Uma vez eu assisti na igreja, eu morava numa casa lá em Parnaíba, no Piauí, eu morei alguns anos no Piauí, e no lado da minha casa tinha como é que chama? Internato, né? De cristão, né? Falava os cristãos, mas era só das mulheres, né? Da igreja evangélica. E tinha uma das meninas que ela ficou minha amiga. E eu ia para o culto com ela. De manhã eu ia para a missa com a minha irmã, porque ela me levava. E de tarde, final da tarde, eu ia para o culto com a minha amiga. E assim, é diferente. Eu ficava prestando atenção, mas tá todo mundo buscando a mesma coisa. Gente, eu era adolescente nessa época. Eu falei, gente, tá todo mundo buscando Deus. Com os barulhos diferentes, com as falas diferentes, com os dogmas diferentes, tudo. Todo mundo canta, todo mundo grita, mas todo mundo lê o Evangelho, lendo a mesma letra e falando outras coisas de acordo com a sua capacidade interpretativa, com as suas tendências também, né? Então, e aí, se a gente conseguisse tirar todas essas escamas, né, e entendesse o Cristo como amor, só amor, e a verdade. Mas Eu uma acho que é pergunta isso que que está não quer faltando para calar. nós. Uma Oi? pergunta que não quer calar. Há uma pergunta que não Que- quer calar. As igrejas, as doutrinas, entra ou não entra no meio político? Ah, com certeza. É tudo política. E quem falou para você que Não, nós aqui só não estou somos perguntando políticos se ela também? deve se posicionar politicamente ou não.
Eu acredito. Olha, se elas estão falando em nome do Cristo, não deveriam, não. Não deveriam. Né? Até porque o Cristo está para todos, né? Ele irradia luz para todos, inclusive para o que está errado, né? Inclusive para o atroz. Mas entra sim, entra. Está todo mundo do seu lado. Mas, Direita, assim, esquerda, do meio, né? uma pergunta em complementar a Daniela. O que eu acho é que enquanto tiver direita, esquerda e centro, tá tudo errado, né? Que não é para dividir. Pois é. Mas Tem se que a política é quem sempre representa, A gente vê falando padre esquerdista, padre direitista, a gente está direto vendo isso. eu acho que enquanto Olha, tiver gente, Eu tendo penso direita, que a gente não, esquerda, eu penso que tá a mas questão o não que é eu difícil. me discutir partido. Ah, desculpa, Valquíria. Não, é o que eu só queria terminar assim, né? Eu o que eu acho. Enquanto é direita, esquerda, centro, tá errado. Porque se tem divisão, a gente não está buscando a mesma coisa. Mas enquanto a gente é representado, eu acho que é um papel que eu jamais conseguiria desempenhar, né? E louvável quem conseguir fazer isso, se conseguir fazer isso um dia. Mas, infelizmente, a gente ainda é representado por uma política. O mundo ainda precisa de pessoas governando, falando o direcionamento da massa, né, da maioria. E se a proposta da religiosidade é levar o amor, o bem, o cuidado com o próximo, a gente talvez ainda esteja muito longe de falar numa divisão igual, né, de condições, enfim, aí a gente tem que estar muito mais evoluído. Mas se, enquanto igreja, uma pessoa na política levar e defender os princípios de uma igreja, de um todo, eu acho que seria uma maneira de levar o bem, levar Deus, né? Não vamos nem falar do cristianismo só, mas levar Deus para a grande maioria, porque é onde hoje a gente vê que as pessoas conseguem influenciar muito. Não conseguem influenciar para o mal, para aquilo que é seu, que é escuro, que você não tem coragem de mostrar, um político vai lá e mostra, você sente a vontade para mostrar o seu também. Então, se conseguisse, esse que eu acho que é a grande dificuldade, de fazer com que a igreja chegasse enquanto igreja, enquanto unidade na política, eu acho que a gente só teria a ganhar. Porque do mesmo jeito que o exemplo maldoso reverbera, o bem mais ainda, porque eu acho que a gente tem mais pessoas boas do que ruins, Mas né? aí, cara, O pode cair desafio é naquilo que o fazer Amaro chegar. estava falando. Pode cair no que o Amaro estava falando. O Amaro falou que você, como espírito eleitor, você tem o dever de estar se posicionando em grau menor ou grau maior, de acordo com sua coragem também, né? De se envolver como prova, porque é uma prova. Quando você envolve politicamente, é uma prova. Não é fácil você entrar no meio político sem levar uma pancada, né? Então, de Não, certa exatamente forma, isso que eu falo. as ideias não vão ser aceitas assim porque você é um espírita, porque você tem um pensamento. As pessoas não vão aceitar, porque o ângulo de visão delas é diferente do É, seu mas, ponto de vista. mas o que eu acho não é nem isso, entendeu? Eu acho que a gente chegando lá, a gente já chega com a visão de religião deturbada. Essa que é a questão. É que como a igreja é representada na política, o interesse da igreja já está deturbado. Então, por isso que não dá certo. Mas se tivesse alguém que conseguisse levar a igreja enquanto igreja, e com certeza ia tomar muito tapa, muito, muito bordoada da vida, eu acho que daria certo, sim. Só não sei quem vai conseguir fazer, mas Em eu acho que é um Valqueire, lugar de Tem, exemplos. nós temos exemplos do Bezerra, por exemplo, que foi político. O Eurípides Barçanufo foi vereador muito tempo aqui em Sacramento. Ou seja, tem pessoas que conseguem, Não, sim, lógico, mas mas só eu porque acho que são gente grande, né? Não pode ser né, não é para espírito, qualquer um. não gente, pode ser né? um amar da vida. Não é para qualquer Senão um. vai apaixonar e vai roubar. Olha, o negócio que a gente tem que ver aí é que quem é o eleitor? É a doutrina espírita, é o catolicismo, é o protestantismo, que elege? Não é. Eleitor é o ser humano, é o homem. Então, quem tem que estar posicionando é aquele que de fato tem o direito. Então, você é o eleitor, você tem direito. Eu sou espírita. Bom, você tem uma visão diferente. Não é que o espiritismo, você não vai representar o espiritismo
porque é espírita. Não, você vai contribuir como espírita e servir a política, e servir o comando de um Estado. Qual que é a proposta? É chegar na transformação do homem para que o homem faça essa boa direção. Vocês viram aí que as cruzadas não deram certo, que a igreja se envolveu em guerras, sempre se envolveu e nunca deu certo. Então não é por aí, não é se envolver diretamente pela doutrina que isso vai ser resolvido. O que pode ser, como o Amaro falou, existem os personagens, Eurípides Barçanufo fez, inclusive sem interesse nenhum, porque nem salário não tinha na época, vamos ressaltar isso. Bezerra de Menezes também, da mesma forma, morreu pobre, né, de certa forma. Então, eram pessoas, personagens que realmente queria fazer para o bem comum. Mas ele não envolvia doutrina espírita, não envolvia nada. Então, a gente tem políticos aí que estão no meio, que eu sei que são espíritas e não estão falando nada. Então, fazem um bom trabalho, fazem. Mas também tem aqueles que se corrompem, aqueles que, mesmo sendo espírita, não aguentam e fazem, e se envolvem em atrocidade, roubos e tudo mais. Então, não é o caráter de ser espírita que vai fazer também a diferença, e sim aquilo que ele vive plenamente. Agora, você colocar uma doutrina, quem é que vai coordenar isso e ser o comandante? Tinha que ser Jesus Cristo. Ele não tem Jesus Cristo nas religiões, então é melhor não ter nenhum envolvimento. Mas vamos lá, gente, só para a gente dar seguimento aqui e conseguir avançar mais um parágrafo. O Espiritismo, na sua missão de consolador, olha só a valorização que ele dá no Espiritismo agora. O Espiritismo, na sua missão de consolador, é o amparo do mundo nesse século de declives da sua história. Isso aqui é uma afirmação da Emmanuel, que o Espiritismo, como consolador, é o amparo do mundo nesse século de declives da sua história. Porque a gente viu aqui que esse resumo que ele fez da história da humanidade se perdeu na questão do Evangelho. Então, não se teve uma consolidação do cristianismo. Então, se perdeu muito a igreja nos seus caminhos, as religiões do seu caminho, as religiões do passado. E o Espiritismo, ele é hoje o amparo do mundo. Só ele pode... Gente, é uma afirmação que é um fato, né? Só ele pode, na sua feição de cristianismo redivivo, salvar as religiões que se apagam entre os choques da força e da ambição, do egoísmo e do domínio, apontando ao homem os seus verdadeiros caminhos. Por que Emmanuel fala isso? Ele desprezou as outras crenças? Não. Ele valorizou o pensamento do Espiritismo, que tem uma visão coerente, sólida da verdade. Então, é uma informação, aceite quem quiser, né? Porque a doutrina espírita, ela faz a diferença na vida do homem na Terra. É um atalho. Não que as outras não estejam falando a verdade, não estejam fazendo a verdade. Existem caminhos mais curtos e mais longos. O bem, todas as religiões que levam ao bem, elas são bem-vindas. Ela sempre vai se levar para o bem. Vai chegar a Deus. Todas levam a Deus. Porém, o Espiritismo tem esse detalhe importante na sua feição de cristianismo redivivo, só ele pode. Porque ele tem
fundamentações, conhecimentos, dentro de uma lógica específica da doutrina espírita, salvar as religiões que se apagam entre os choques da força e da ambição. A intenção não é apagar as outras crenças, sim, salvar as outras crenças com a filosofia que tem de mundo, da visão espiritual, do plano maior, apontando ao homem os seus verdadeiros caminhos. Vocês concordam com tudo que o Mano falou, não? Gente, ninguém quer Já que falar. ninguém. Mas o pessoal hoje está muito avexado, viu, Daniel? Tá vexado. Até o Marcelo não quer dar palpite hoje. Então, Daniel, mas eu, eu não só concordo, mesmo porque eu não tenho nem competência para discordar dele, né? Mas como eu sou amigão dele, eu posso dar o exemplo próprio. Rapaz, é uma coisa assim que eu dou Mudou graças. tudo, né? Mudou tudo. Não, eu dou graças a Deus realmente de ter tido a oportunidade no dia 18 de abril de 2012, ou seja, 13 anos, há 13 anos atrás. Legal, se você me falasse umas coisas dessa aqui, para mim era um absurdo. E eu Então, já te citei em palestra, viu? ô, Daniel, Só mas não guarda a data. é uma coisa assim, tão palpável para mim, que esse contato com a doutrina, um exemplo que eu sempre dou, para as pessoas terem uma noção, igual esses dias, por exemplo, eu estava conversando com um espírita também. Até foi no dia que nós fomos com a Maria Clara lá, Valquíria. Fomos com a Maria Clara levar distribuir os presentes das crianças. Então, conversando com o pai dela, que infelizmente eu esqueci o nome dele, não sei se é Adolfo, alguma coisa assim. Então, a gente estava conversando a respeito disso, porque ele é fresco também no espiritismo. Então, eu estava contando para ele da diferença que para mim, que é muito simbólica e que deixa bem claro o quanto o contato com a doutrina espírita foi marcante, que antigamente, para mim, o que era o Cristo? Era um cara pendurado numa cruz, inacessível. Essa visão que eu tinha dele, ou seja, que é o que a Igreja Católica prega, né? Ou seja, bota o cara lá em cima, adora ele e o que ele te ensinou, deixa de lado. Ou seja, o que é importante é adorar o Cristo Deus. Então, eu tinha essa visão. Falei, olha, o cara está pendurado na cruz e, para mim, é um cara... eu nunca vou chegar a um Cristo. Hoje não. Hoje a minha visão, eu sou o Cristo amanhã. Eu tenho plena convicção disso. Você vê o quanto isso é uma mudança, é uma virada de chave, mas É e uma que eu mudança considero, grande, né? e que eu considero muito positiva, assim, e que num período muito curto. Mas que eu fico pensando hoje, se eu não tivesse conhecido a doutrina, eu acho que eu ia chegar lá e a hora que eu fosse bater um lero lá com o meu amigo Chico Silvério, né? Falei, ei, meu amigo, e aí? Falei, pô, mas você fez tudo do mesmo jeitinho, hein, Você senhor? já veio preparado, Omar. Você que não Quem sabia, só tentou, faltava eu despertar. imagino que a hora que eu chegasse lá, ele ia falar assim, pô, mas você é um cabeça de barco, você é teimoso, você parece o Daniel. Você nem tentou fazer diferente. Ou seja, porque eu acho que o importante não é. Porque quando você realmente demonstra interesse em querer fazer diferente, você já está fazendo diferença. Então, se eu não tivesse tido esse contato lá em 2012, legal, eu estava fazendo do mesmo jeitinho. Ou seja, eu ia perder mais uma encarnação. Então, Ainda bem, né, mano? a Ainda hora que eu bem, né? chegar lá, eu vou. Não, pelo menos agora, Daniel, eu tenho essa certeza. Eu vou chegar a hora que eu for bater um lero com ele e falar: Ó, meu filho, eu sei que eu caguei na retranca, podia ter feito muita coisa mais, tá, mas pelo menos eu já estou bem intencionado. Então, Despertou, né? ixi. Então, Na verdade, e o esse que me seu chama muita despertar atenção é que é o que eu a acho. coisa Tem assim, uma frase que
Não, só que tem uma frase quando eu entrei no Espiritismo me marcou bastante, Amaro, só para te deixar um pouco mais preocupado, é que agora que você sabe mais, mais lhe será cobrado. Então, aí, graças a Deus, Daniel, Valquíria, porque Você como é pode que eu vejo ser hoje? Não, cobrado. mas realmente isso é muito importante. Por quê? Antes me aparecia um problema financeiro, por exemplo, que ainda acontece. Aí o que que você perde o sono, ou seja, hoje eu perco o sono, mas com uma diferença muito grande. Falou, poxa, se tá vindo isso troço para mim, é porque eu já dou conta de resolver. Então, Amaro, te vira e resolve. Então, se vem uma doença para mim hoje, falei, puxa, antigamente não, pô, mas legal, eu procuro fazer a minha parte, tudo, e você me manda uma encrenca dessa. Hoje não, hoje se vem, como é que eu já vejo? Porra, Você já se está veio uma dominado. doença para mim, Tô é sinal pagando de que mais. eu já dou conta de encarar essa oportunidade. Porque nada vem de graça para gente. Então, se veio, é porque você já tem condição de fazer diferente. Isso O que faz vem uma na diferença cacunda, fantástica. você dá conta de carregar, né? Se o que vem na É, cacunda, você eu já dá. posso até não conseguir, mas se veio é porque eu já dou conta. Só terminar esse Mas você parágrafo tem que aqui para tomar a gente consciência que o encerrar. que é seu é seu, né? Ah, não tem a menor dúvida, minha filha. É. Se chegou é porque é Não, seu. porque o que eu estou colhendo hoje é o que eu plantei ontem. Isso eu não tenho dúvida. É, Porque isso faz uma diferença terrível. Ó. Se você quer um bom relacionamento, legal, planta, porque não tem almoço de graça. Amaro, a principal coisa que o Espiritismo nos dá é abrir a esperança dentro do coração, a nossa esperança. Ele dilata a esperança, a fé e a esperança e a caridade, né? Então, os três caminhos que você tem num só. Só para concluir esse parágrafo, no seu manancial de esclarecimentos, poder-se a beber a linfa cristalina das verdades consoladoras do céu, preparando-se as almas para a nova era. São chegados os tempos em que as forças do mal serão compelidas a abandonar as suas derradeiras posições de domínio nos ambientes terrestres. E os seus últimos triunfos são bem o penhor de uma reação temerária e infeliz, apressando a realização dos vaticínios sombrios que pesam sobre o seu império perecível. Olha só, gente, um manancial de esclarecimento que vai ter, né, das verdades consoladoras do céu, né, o espiritismo. Então isso, olha o patrimônio que você entrou, amado, o patrimônio que você está. Isso não é invenção nenhum de nós aqui. Isso aqui já veio para revelação para os nossos corações. Você que tem que beber, você tem que absorver isso e praticar com amor, com tranquilidade, com humildade, sem egoísmo, com o espírito da caridade, do amor. Então, são chegados os tempos em que as forças do mal serão compelidas a abandonar as suas derradeiras posições de domínio nos ambientes terrestres. Então, essa força do mal que está aí, a tendência realmente é sair. Parece que está o fim do mundo. Não é o fim do mundo. Vai ter transformações. Por quê? O homem não conseguiu se cristianizar. Aqueles que não conseguiram se cristianizar vão ser redirecionados. Não é o planeta que vai perder com isso, são os espíritos que não conseguiram chegar e agora tem que ter outras oportunidades em outro lugar. Então, achei importantíssimo a gente terminar isso aqui hoje, Daniel, assim. Daniel, não, mas eu acho que você leu até aqui, ó, dos ambientes terrestres. Veja, olha o tanto, Uhum, essa última parte aqui, ó. Seus últimos triunfos, ou seja, os triunfos que estão acontecendo hoje do mal. uhum, isso. Tá? São bem o penhor de uma reação Uhum, temerária e infeliz, apressando a realização dos vaticínios sombrios, que uhum. pesam sobre o império perecível.
Ou seja, é o que tá exatamente o que está acontecendo com a gente hoje. Ué, exatamente. É o que fecha a conta. É o que está fechando a conta, né? Por isso que eu falo, o Emmanuel, apesar de ele ser amigão meu, mas ele é gente boa, esse camarada. E ele conhece. É. Ai, ótimo, gente. Daniel, eu não sei se eu já comentei com vocês aqui, mas nesse livro aqui, ó, o Amor e Sabedoria de Emmanuel, que Sim. eu me tornei amigão dele, porque o dia que ele me falou aqui, ó, eu gosto Você de tinha alguns senões com ele, né? Você tinha alguns senões com tinha. ele. Você Não, sempre mas falava. Daniel, mas quando Você ele passou falou a para ser mim, amigo depois. então, quando ele me falou isso aqui, e eu gosto de reforçar isso com as pessoas que têm interesse, porque quando ele me falou diretamente isso aqui, tá certo que ele falou para o Chico em 1969, 69. Mas quando ele diz aqui, ó, que o Chico perguntou para ele como acertar. Gente, bota isso na cabeça de vocês, o quanto isso é importante para o nosso dia a dia. Então, o Chico perguntou, como acertar? O que que o Emmanuel disse? Meu filho. A hora que ele falou meu filho, falou, aparecendo e eu com as minhas filhas, né? Falou, meu filho. Ué. Procura cumprir o teu dever da melhor maneira possível. Falou, procura cumprir. Ele não disse, cumpra o seu dever. Ou seja, tanto que ele é um cara e que nos conhece. Então ele fala, procura cumprir o teu dever da melhor maneira possível, de modo a guardar a paz da consciência. O resto, entrega a Jesus. Você entendeu que Então, ele está respeitando as limitações, né? ué, aí, como ele me falou isso aqui, né, diretamente para mim, então o que que eu falo Aí para ele? você Falou, viu a meu filho, diferença. não, aí qual que é a minha briga agora? Falou, me ajuda a entregar, porque eu ainda não dou conta de entregar. Porque eu sou daquele ainda que se é para me entregar a bolsa de dinheiro, eu entrego a bolsa e seguro a alça. Então, o que que eu falo para ele hoje? Meu filho, já que você me ensinou como fazer, então me ajuda, me ensina a entregar a bolsa completa. É, Foi negão. boa. Ué. Porque se eu conseguir fazer isso, negão, eu. Solta a alça. Solta Puta, a Amado, alça. fala eu assim, vou eu é só entrego partir a pro bolsa e abraço. você corta a alça, por favor, né? Então, não dou conta ainda. Vamos, Ué. solta a alça, solta a alça. Alguém de vocês dá conta de soltar? Eu Eu não tenho nem alça. Nem guardei na bolsa ainda que eu tenho que Não tenho nem pegar. alça aqui. Mas tá Não, bom, mas eu gente. tenho O dia que certeza tiver alça, o dia que eu tiver alça, eu vou te responder. que nos 35 anos que me faltam, eu vou conseguir fazer isso ainda. É por isso que eu preciso de 35 anos. Tá certo. Gente, Ué. então tá. Eu Vamos adoro lá. essa conta sobre 35. Tem 3 anos que é 35. Não, Tem 12. mais, ô 12. filha, tem Eu bem tenho mais. 35 anos que eu conheço. Não, eu conheço Todo pelo menos dia. uns 10 anos. Não, são 12 Não, eu anos tô. já, Mais Valquíria. ou menos isso. Tem 35 anos há Eu 10 falo anos assim, do nosso atrás. estudo, né? No nosso Quem vai estudo bater tem. uma foto aí, ó? Tá É todo porque no mundo aí, É o nosso ó. Quem estudo nosso vai tem bater estudo, uma 3 anos. foto? Bate uma foto aí, ó. Tá todo mundo aí, ó. Parente. Técnica, tá todo mundo aí. A mãe Ai, fresca que coisa chegou. mais A mãe linda! fresca. Cabeludinho, olha lá. Quem vai bater? Você vai bater, Fran? O meu computador não está tirando foto. Vou ter que Eu tiro. arrumar. Alguém faz aí. Eu tiro. Isso. Alguém faz aí. É fazer o print, né? Peraí. 1, 2, 3. Oi, Deu certo? deu. Então Coloca fiquem o com cruz. Deus. Vamos Vamos comer ter uma Fiquem com boa Deus, pastel. hein? Vamos comer semana. pastel. Tchau, Vamos comer bom pastel. domingo. Vamos lá. Tchau, Com tchau. fé nós Bom consigamos, domingo, menino. Vamos lá.